A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane. E eu venho por meio deste áudio passar para a igreja a revelação que o Senhor me concedeu esta madrugada. Por volta das 3 horas da manhã eu acordei e comecei a orar. E quando novamente eu voltei a dormir, o Senhor, Ele me trouxe uma revelação, amados, muito forte. Eu lembro que estava num lugar muito grande, aonde no sonho representava uma igreja. E eu me via sentada estudando um livro de escola dominical. Eu via sobre o banco a Bíblia e nas minhas mãos estava aquele livro. E o que me chamou a atenção foi que no topo do livro estava escrito em caneta, Daniel 11, versículo 11. E acordando, nos deparamos aqui com a palavra do Senhor que diz assim, Daniel capítulo 11, versículo 11. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. Amados irmãos, aleluia, nesta revelação o Senhor me mostrava que nós estávamos ali, reunidos, nos preparando para iniciarmos um culto de ensinamento. Eu via muitos irmãos, eu via meu esposo, meus filhos. E quando eu via que já tinha um número de pessoas grande, eu me levantava e falava assim, vamos dar início à escola dominical. E quando nós estávamos nos direcionando, amados irmãos, para dentro daquela sala onde estaríamos ali estudando, começamos a ouvir muitos gritos e barulhos. Eram gritos aterrorizantes e nós ficamos desesperados, porque imediatamente começou a entrar pessoas fardadas e tomando dos nossos braços nossos filhos, eram mães em desespero, crianças em desespero. Todo aquele povo começou a gritar e o que me chamou a atenção quando eu observava para aquele lugar é que existiam pessoas de várias denominações, irmãos. Eram irmãos de várias igrejas diferentes que estavam todos reunidos. Era um número muito grande que estava ali reunido naquele dia para estar naquele culto de escola dominical, de ensinamento. E eu falava, meu Deus, quanta gente, o que está acontecendo? Foi quando eu comecei a ouvir pessoas dizendo, estão pegando as crianças, estão matando as mães. E eu observei, amados, era como se de um lado já não fosse mais aquela igreja. É como se fosse celas e ali eles começaram a trancar crianças e as mães. Eu via muito claro que aquelas pessoas fardadas começaram a trancar mulheres e crianças. Eu não via homens trancados, eu via mulheres e crianças. E ali eles começaram o massacre. Eles pegavam as mães daquelas crianças e degolavam na frente das crianças. Amados, e era grande o desespero. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus tenha misericórdia de nós. Era grande o desespero. Eu estou falando, é como se eu estivesse novamente vendo tudo. As crianças gritando, pedindo misericórdia. Eles atiravam em cabeça de mulheres. Eu vi crianças sendo esquartejadas. Eu vi crianças sendo cortadas, amados irmãos. Era grande o desespero. Gritaria de mães, crianças, mães pedindo para que seus filhos não fossem mortos. Perseguição, igreja. Se nós meditarmos no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 11, e se nós meditarmos nele, do primeiro versículo em diante, nós vamos ver que estes foram acontecimentos assombrosos
que aconteceram naquela época. Reino da Pérsia, reino da Grécia, louvado seja o nome do Senhor. Aonde o povo de Deus viveu em opressão. Sabemos que o povo de Deus está sendo perseguido, mas coisas piores estão por vir. Coisas piores, igreja, estão por vir. Nós precisamos estar unidos em oração. Precisamos nos despertarmos. Quando eu me levantei e arrumando a minha casa nos meus afazeres e falando Deus, Daniel 11, versículo 11, o Senhor também me direcionou, amados irmãos, ao mesmo livro, Daniel. O Senhor me levou até Daniel 6, versículo 11, que diz: Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Amados irmãos, os perseguidores vieram até Daniel e Daniel estava orando. Os perseguidores vieram nesta revelação e nós estávamos dentro da igreja, nos preparando para um culto de ensinamento da palavra de Deus. O Senhor quer que nós venhamos nos despertar mais em oração e na leitura da palavra. O Senhor quer que nós venhamos orar pelas nossas crianças, porque grande será a perseguição que se levantará sobre a terra contra a igreja do Senhor, aonde o maior foco será mulheres e crianças. Então, igreja, chegou o tempo de despertar, chegou o tempo, aleluia, de nós juntarmos as nossas forças, nos unirmos em Cristo Jesus e buscarmos a presença do Senhor pelos nossos filhos. Nesta revelação eu estava desesperada. Eu procurava os meus filhos e eu via tanta criança. Até que eu observava e via os meus 2 filhos no meio daquelas crianças. É como se eles amontoassem, aglomerassem aquelas crianças um pertinho do outro. E ali eles vão tirando um a um e fazendo massacre. Eu vi as crianças oprimidas, eu olhei para os meus filhos e vi os meus filhos oprimidos com muito medo. Eu vi o meu filho mais velho, ele estava em pânico, ele nem falava. Então, amados, o Senhor nos quer em oração. O Senhor quer a sua igreja em oração. O Senhor quer que o povo dele, aleluia, se junte em oração. Não é mais tempo de ficar questionando placas de igreja, porque Deus me mostrava ali várias denominações todas juntas para ouvir da palavra, para aprender da palavra. O Senhor diz: medita na lei, medita na minha palavra dia e noite, não saia dela. Então chegou um momento que Deus está dizendo para mim e para você: enquanto eu e você muitas vezes estamos passando por lutas e muitas vezes ficamos tristes, desanimados, o adversário, ele está agindo. Ele está preparando suas tropas, os seus exércitos, amados, para destruir a igreja, e nós estamos muitas vezes dormindo. Muitas vezes nós estamos dispersos, estamos desapercebidos. Mas o Senhor, Ele quer que eu e você venha clamar, porque aquele que busca a presença de Deus, Deus não o deixa desamparado. Amados irmãos, vamos interceder pelas nossas crianças, vamos interceder pela nossa nação, pelas nações, que o Senhor venha repreender esta ação maligna, que o Senhor venha destronar, que o Senhor venha reverter toda esta obra contrária. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, assim diz a palavra do Senhor, Ele do céu nos ouvirá e resposta virá, Ele nos livrará. Ele sarará a nossa terra, Ele guardará a nossa vida e a nossa casa, a nossa família. Então vamos nos unir,
Aleluia. Vamos nos unir em oração em nome do Senhor Jesus, porque não há mais tempo de ficar parado, não há mais tempo, aleluia, de questionar, não há mais tempo de atacar e afrontar, pois a nossa luta não é contra homens, a nossa luta é contra o inimigo da nossa alma, que enquanto nós estamos despreparados, desapercebidos, ele está preparando suas tropas. Era muito grande o sofrimento. Era muito grande a tribulação. Crianças sendo mutiladas. Outras crianças em pânicos. Desespero de mãe. Dores e aflição. Igreja, o Senhor está falando. Igreja, o Senhor está se revelando. E a sua palavra diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus diz à igreja. Vamos orar, igreja. Vamos estar em constante oração. Amém?